Uma boa noite e a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos a este vídeo, em nome de Jesus. Nós acabamos de ler aqui o capítulo 3, onde vai falar da pregação de João Batista, segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, que a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Capítulo 3, verso 4, 5 e 6. A gente vê, irmãos, que nesta palavra, João Batista está se declarando um homem que veio segundo os preceitos do profeta Isaías. Endireitais o caminho do Senhor. Será que isso realmente, de fato, ocorrera há 2000 anos atrás? Será que aquele povo daquela época entendeu sobre Jesus, o Salvador, o Filho do Deus vivo? Será que as pessoas entenderam isso? Segundo o que Isaías está dizendo, ele veio para preparar o caminho do Senhor. Mas será que o caminho do Senhor foi preparado adequadamente? Como diz lá em Malaquias 4:5. Para que eu não venha encontrar um povo despreparado. A palavra de Malaquias 4:5 fala sobre isso. Para que eu não venha encontrar um povo despreparado. Lá em Malaquias 4:5 está falando que Elias viria fazer esse papel de preparação. Mas será que isso de fato ocorreu naquela época? Ora, se o próprio João Batista vai perguntar para Jesus se realmente era ele que devia vir ou se devia esperar por outro, você vai esperar o quê de uma pessoa que nem ele estava acreditando em Jesus? Você vai esperar o quê dos outros? Nada. Se João Batista era aquele que foi preparado para tão grande missão, o próprio Jesus falou que entre os filhos de mulheres não nasceu maior que João Batista. No entanto, o menor no reino de Deus ainda é maior que ele. Será que as pessoas entenderam os seus trabalhos, as suas responsabilidades? É essa que é a pergunta que fica no ar, irmãos. Será que de fato isso ocorreram naquela época? Muitas vezes, vou citar um exemplo aqui. Quando você vai entrar numa grande companhia, se você tem um cartucho, uma pessoa que te apresenta perante os chefões ali daquela grande empresa, a sua situação fica mais fácil, porque você entra já com um voto de credibilidade de alguém, de confiança da parte dos patrões daquela empresa. E Deus vai usar a mesma estratégia para fazer com que Jesus seja aceito na sociedade judaica. E é por isso que Deus vai preparar João Batista para fazer com que ele leve o seu povo, aquele povo que ele batizou, para Jesus como Messias.
Mas será que isto aconteceu? Eu digo para vocês, irmãos, que não. Isso realmente não aconteceu. João Batista pregava de um lado, batizava de um lado, e Jesus batizava e fazia, aliás, Jesus pregava do outro lado. E começou a ter algumas dissensões entre os seguidores de Jesus e os seguidores de João Batista. E João Batista até que por fim termina batizando Jesus. Termina batizando Jesus no Rio Jordão. E abre-se uma grande revelação ali naquele momento. E o Espírito de Deus fala para João, vem no formato de uma pombinha. E diz: eis o meu filho em que vos comprazo. Então, naquele momento, João Batista deveria entender o seu trabalho. O que realmente ele veio fazer na terra. Como a Bíblia diz, eu não conhecia, mas aquele que me mandou batizar, disse: a quem batizais no Espírito Santo. É esse o meu filho? É esse em que a gente pode dar um voto, né? De confiança? Mas não foi isso que aconteceu, irmãos. Não foi isso que aconteceu naquela época. Jesus, se vendo só, porque não tinha aonde ele encostar a cabeça, ele terminou indo para o deserto fazer um jejum de 40 dias. Então, a gente vê o quanto que é preocupante uma situação dessa. O Filho de Deus estava ali, mas não tinha credibilidade. Um dia, um dos seus discípulos, os discípulos de Jesus, perguntou para Jesus: mestre, as pessoas dizem que Elias tem que vir primeiro. Porque eles não entendiam, eles eram leigos. Aí Jesus falou: de fato Elias tem que vir primeiro, mas eu vos digo que ele já veio, só não reconheceram. Só não reconheceram. Aí a Bíblia diz, mas na parte de baixo, aí eles entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista. E uma palavra depois disto, Jesus vai dizer: se quereis dar crédito, ele é o Elias que tinha que vir. Pronto. Não era isso que estava falando em Malaquias 4:5? Uma palavra do Velho Testamento com 400 anos de antecedência. Não foi isso a palavra que aquele anjo falou para Zacarias no momento do nascimento de João Batista? Ele virá, porque ele também não acreditou. Primeiro que a esposa dele já era uma pessoa bem já de idade e estéril. Como que ia ter um filho? Deus falou assim: ela dará à luz a um filho. Você coloca o nome dele de João, e ele virá no poder e no espírito de Elias. Ou seja, aquela palavra lá de Malaquias 4:5 do Velho Testamento estaria se confirmando em quem? Em João Batista. Estaria se confirmando. Então houve uma confusão muito grande ali naquele momento, irmãos, de não entendimento da palavra de Deus, não entendimento da palavra de Deus.
Porque o próprio João Batista, quando foram perguntar, és tu profeta? Ele falou, não. És tu o Cristo? Ele falou, não, também não sou. Mas então você é o Elias? Também não sou. Então o próprio João Batista não sabia quem ele era. Então aí fica difícil. E tempos mais tarde, ele vai perguntar, pede para que os seus discípulos, ele já estava preso inclusive, pergunta para aquele que eu batizei lá no Jordão, pergunta se realmente ele é o Cristo ou se nós devemos esperar por outro. Ora, se ele que foi a pessoa preparada para dar testemunho de Jesus não estava conseguindo entender Jesus, quem poderia então entender sobre Jesus? Ninguém. Ninguém podia entender sobre Jesus, porque aquele que foi preparado não estava entendendo. Então aí é onde que entra a grande questão dessa mensagem. Muitas vezes a gente termina falhando, irmãos. Líderes que são levantados por Deus terminam falhando, mas ele mesmo, ele não falhou, ele disse que ele não falhou. Normalmente é assim. Sempre para Deus fazer um trabalho com uma certa liderança religiosa, essa liderança tem que cumprir responsabilidade. Caso ele não cumpra, Deus não pode continuar a missão. Foi o que aconteceu com outros na história humana. Você vê Moisés, Deus falou que ele ia entrar na terra prometida, era para levar todo aquele povo na terra que manava leite e mel. Mas foi isso que aconteceu? Não, não foi. Ele foi substituído por Josué. Então a história muitas vezes nos coloca em situações difíceis. E se você não estiver de acordo com o trabalhar de Deus, você não vai entender o que Deus está fazendo, o que Deus está movendo naquele momento em prol do trabalho providencial. Muitas vezes a pessoa não entende. Isso aconteceu lá naquela época. Quando você lê lá em Malaquias, irmãos, 4:5 diz assim: antes que venha o grande e temível dia do Senhor, mandarei-vos o profeta Elias para converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, para que quando o Senhor chegar não encontre um povo despreparado e eu não venha ferir a terra com maldição. Então a gente sabe, irmãos, que uma coisa depende da outra. Se você não assume a sua responsabilidade naquele momento da história, então você vai ter problemas muito sérios. João Batista perdeu a cabeça, e isso fez com que Jesus também fosse crucificado. Mas Jesus, ele diz na palavra, nesta mesma palavra, está em Lucas 21:24, e cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levados como escravos, até que o tempo do gentio se complete. Então a gente percebe, irmãos, o que vai acontecer na história. O que vai acontecer na história. Aquele povo daquela época, por 2000 anos, eles pagaram um preço violentíssimo por causa do não entendimento do projeto de Deus. Aí eu pergunto, será que hoje os cristãos também estão entendendo o trabalhar de Deus? Ou outras ramificações religiosas estão entendendo o trabalhar de Deus? Será que estão? Será que não estão cometendo os mesmos erros do passado? É bom meditar no assunto. Então a gente lê
esta palavra e se depara com uma situação bastante delicada. Quantas pessoas hoje, líderes religiosos, pessoas de grande renome, terminam falhando. E quando falha no trabalho de Deus, muitas vezes Deus vai trabalhar na terceira geração, porque quando não se consegue na primeira, tem que se prolongar para a terceira vez. E a história humana, ela é repleta de situações dessa natureza. Por isso é imprescindível entender, para que também a gente não venha cometer as mesmas falhas. Porque muitos se acham que já é o bam, que já está tudo certo, que já está salvo, e as coisas não é bem assim, irmãos. As coisas não é bem assim. A pessoa, para poder se libertar, ele tem que entender a palavra, e a palavra ela tem que ter coerência com a verdade. Não pode ser uma coisa meio que por debaixo dos panos. A gente tem que entender o trabalhar de Deus, irmãos. A história, ela é prolongada por tantos e tanto tempo por causa disto. Porque sempre no momento as pessoas não entendem. E por isso o trabalho de Deus se estende. Deus trabalhou com Saul. Saul falhou, depois Deus vai estender para Davi, depois Salomão, terceira vez. É assim. É assim que acontece. Deus vai trabalhar com Abraão e vai acontecer a mesma coisa. O que vai justificar a grandeza de Abraão é o seu neto Jacó, que teve vitória. Graças à vitória de Jacó, Abraão foi justificado. E isso leva muitas vezes muitos anos. E foi o que aconteceu. Por isso que a Bíblia diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Muitas vezes o trabalhar de Deus tem as suas consequências, tem as suas falhas, por falta de responsabilidade humana. Porque nem tudo Deus faz sozinho, se o homem não assume responsabilidade. Então essa palavra é uma palavra para a gente meditar. Porque hoje a responsabilidade humana está sobre os cristãos da terra. Mas se os cristãos não entenderem o trabalhar de Deus, a providência de Deus, os cristãos vão ter problemas muito sérios. E você vê que a Bíblia ela diz: mas Senhor, Senhor, nós fizemos tantos milagres em vosso nome, foi em vosso nome que expulsamos demônio, e eu vos direi: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade. Por que que Deus vai falar isto para uma pessoa que tem tão alto nível de trabalho pastoral? É porque alguma coisa aconteceu de muito sério, de muito grave, irmãos. E essa é a realidade nessa terra, que as pessoas não conseguem entender. Todo mundo vai na base do oba-oba, e as coisas não é assim, irmãos. As coisas não é assim. Sempre Deus está trabalhando com o homem, mas o homem precisa entender a sua responsabilidade. Deus ele não trabalha sozinho. Deus ele leva o homem a ter um certo
até um certo ponto. Daquele ponto em diante, o homem tem que, muitas vezes, caminhar sozinho. Aí ele tem que desvendar mistérios, palavras, enigmas, parábolas, como Jesus dizia. Para você poder ir mais adiante e poder concretizar a palavra de Deus, irmãos. E muitas vezes a pessoa não consegue entender, porque ele está preso em situações que não tem nada a ver com o trabalho de Deus. Como eu disse, tudo na base do oba-oba, tudo é festa, tudo é isso, tudo é aquilo, e as coisas não é assim, irmãos. Então vamos entender a palavra de Deus. Todo vale se encherá e abaixará todo monte e outeiro, o que é tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão e toda a carne verá a salvação de Deus. Qual é esse trabalho? É o trabalho de quem? De João Batista. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É uma palavra a ser meditada. Amém? Fica na paz. Procure entender sobre Jesus, o trabalho dele, principalmente agora, irmãos, que estamos vivendo a última geração na terra. Em nome de Jesus. Não se esqueça, dê o like, compartilhe a mensagem e se inscreva em nosso canal, O Despertar 607. Amém? Fique na paz.